Quero cumprimentar a todos no precioso nome de Jesus. E quero também referendar tudo quanto aqui for dito pelo deputado Edno Fonseca e deputado federal Eduardo Cunha. Isto porque eu conheço a luta destes dois servos de Deus, destes dois parlamentares, na defesa das causas em favor da valorização da família e da vida. É por esta razão que eu apoio para a reeleição de Edno Fonseca e Eduardo Cunha. E digo mais, tudo quanto você puder fazer, junto à sua família, aos seus amigos, aos seus companheiros de trabalho, de escola, façam por estes homens de Deus, porque eles merecem, em razão da luta que eles todos os dias enfrentam na defesa, como já disse, da família e da valorização da vida. A minha palavra é nesta direção. Eu estarei votando e recomendando a todos que votem em Edno Fonseca para deputado estadual e Eduardo Cunha para federal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A partir de agora, você vai ouvir coisas que jamais imaginou que seriam arquitetadas contra a Igreja do Senhor. Num trabalho sério, de muita pesquisa e estudo, o pastor e deputado estadual Edno Fonseca denuncia e esclarece tudo o que há por trás das leis arquitetadas pelo anticristo para destruir a Igreja no Brasil e se apossar das nossas riquezas. Conheça agora um pouco do pastor e deputado Edno Fonseca. Nascido na Assembleia de Deus, foi consagrado ao ministério aos 22 anos. Foi missionário entre os índios na Bolívia por 7 anos. Tem mais de 40 anos de ministério. É casado e pai de 2 filhas. Por ser conhecedor das leis, foi escolhido para ser deputado estadual. Aceitou o desafio, porque é preciso fazer alguma coisa. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos continuar tendo uma voz, um homem digno que continuará lutando para impedir que massacrem as igrejas. Foi o deputado Edno Fonseca que fez o grande movimento no Brasil, que mudou o novo Código Civil, que transformava as igrejas evangélicas em associações. Hoje, somos instituições religiosas de direito privado, porque esse homem creu quando quase todos haviam perdido a esperança. Ele creu que eleito poderia lutar e mudar o Código Civil brasileiro. É o deputado Edno Fonseca que tem lutado contra todos os projetos de lei que ameaçam a fé e a família. Ouça com atenção o pastor e deputado Edno Fonseca. Deus tem um projeto com a nossa nação. E a nossa nação tem se voltado para ele. Pessoas piedosas vieram do mundo todo para cá. Vieram da Europa, foram trazidas da África, pessoas com sentimentos voltados para Deus. E agora estão vindo da Ásia também, mas pessoas que têm sede de Deus. A população brasileira cresce pouco mais que 2% ao ano. Os evangélicos crescem 6% ao ano. As pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus aqui no Brasil de uma forma extraordinária. Em 15 a 20 anos nós seremos maioria absoluta nesse país. Vamos eleger a maior parte dos deputados estaduais em todos os estados e os federais. Teremos a maioria no Congresso Nacional e administraremos esta nação. Esta nação é o celeiro do mundo, não só de atletas, como se está se apresentando, mas também de tudo de bom que existe e que o mundo precisa, nós temos aqui.
Nós temos cerca de 25% de toda a água potável do planeta. 13% é o aquífero Guarani, que cobre quase todo o território nacional, e o demais são as bacias hidrográficas. Nós temos 98% do nióbio. Nióbio é a liga de maior resistência, que faz a camada que cobre as naves espaciais e também as turbinas dos aviões supersônicos. Temos 92% do melhor quartzo do mundo. Sem o Brasil, não existe nenhum sistema de comunicação que funcione, eles precisam de nós. No petróleo, estamos quase dominando o mundo. Ora, esse país é um país maravilhoso. A nossa terra é generosa porque está debaixo dos raios solares. Ela é a melhor terra de todo o planeta, tanto para plantar como para a água, porque a água daqui é diferente da água do Canadá. A água do Canadá só serve para mover turbinas, não serve para alimentar, porque ela não recebe raios solares. A água daqui ela serve para alimentar o gado, por isso temos o maior rebanho bovino do mundo, 200 milhões de cabeças. Temos todo tipo de carne da melhor do mundo. Por quê? Nós estamos vendendo e dando a água virtual. Cria-se o gado aqui e se manda para os outros países. Eles querem nos dominar. O que as nações poderosas do mundo, que estão a serviço de um sistema globalizado, que é o sistema do anticristo que está chegando, que os governos já se renderam, esse sistema globalizado, eles estão formando partidos políticos no mundo todo da maneira com que eles querem, 2 ou 3, no máximo 6 partidos, onde tem uma elite dominando e que eles dominem esses partidos e esses partidos vendam a nação. É o que eles querem fazer no Brasil. Estão com medo, estão perseguindo os evangélicos com leis. Se eu não tivesse sido eleito deputado estadual, hoje nós éramos associação. Eu fiz um movimento no Brasil que mudou o Código Civil. Influenciei os deputados federais para que mudasse o Código Civil. Éramos associação, tínhamos que receber os homossexuais nas nossas igrejas como membro. Eles estavam legalizando a profissão de prostituta para botar dentro da igreja, porque conhecem eles que a força da igreja é o Espírito Santo no nosso meio. Se o pecado entrar dentro da igreja, acabou a igreja. E o que eles queriam, por força da lei, empurrar o pecado dentro da igreja. Nós conseguimos derrubar o Código Civil, mas eles fizeram a lei do meio ambiente, proibindo que a gente use som. 55 decibéis. É um som que o que está aqui nessa sala já é isso. Eles querem que todos os templos religiosos usem 55 decibéis. Então agora as igrejas estão sendo multadas e o som lacrado pelo Ministério Público e pela Justiça do Brasil, em todo o território. O Estatuto da Cidade, que proíbe a construção de novos templos religiosos ou ampliações sem a participação dos vizinhos. Isso é uma cópia da lei de Mao Tse Tung. Quando Mao Tse Tung quis destruir a igreja na China, ele fez essas leis e adaptou lá. Foi ele também que criou o Partidão, o Partido Único, onde o governo domina os deputados e os deputados são obrigados a fazer aquilo que o governo quer. Eles hoje querem fazer uma lei no Brasil, a chamada reforma política partidária, que não explica aos brasileiros o que é isto. O que é a cláusula de barreira que eles não querem dizer? A cláusula de barreira é acabar com os partidos pequenos, aqueles que não alcançarem 5% dos votos em 9 estados. Esses partidos serão eliminados para que não surjam novas lideranças. Eliminando os pequenos partidos, eles têm o segundo golpe guardado, que é o chamado voto de lista. Que eles não explicam à população o que é o voto de lista. O voto de lista, a pessoa deixa de votar no indivíduo para votar no partido. Olha, a cultura brasileira sempre foi votar no indivíduo. Quem sabia o partido que era Carlos Lacerda, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek? Mas todos nós conhecemos esses homens. Sempre votamos no homem. Agora eles querem que a gente vote no partido. Mas são tão mentirosos que na hora de escolher o presidente da República, eles não põem na pesquisa para que o povo escolha qual partido que quer votar. Eles fazem prévias dentro dele, brigam, engalfinham-se dentro dele para saber qual é o candidato que eles vão lançar. Então eles mentem para o povo. Por quê? Eles querem fazer apenas os partidos deles. Porque o voto de lista, a gente vai votar no partido e não no deputado. Mas o mais incrível de tudo isso, meus irmãos, e você que me assiste, é que quem indica o candidato é o próprio partido. É ele quem diz quem vai ser o número 1, número 2, número 3. Se eu for candidato e você que me assiste for candidato,
Se você tiver lá embaixo na lista, você pode ter 1 milhão de votos. E se eu tiver somente o meu voto, quem vai ser eleito sou eu, porque o partido me indicou para ser o primeiro. Será que é isso que você quer? Eles querem fazer uma cúpula de 6, no máximo 8 partidos, para revezar como reveza nos Estados Unidos entre um e outro e entregar a nossa nação, a nossa riqueza. Por que eles não querem que os evangélicos participem da política? Por que eles querem nos banir da política? Por que eles querem botar voto de lista para que ponham os evangélicos no rabo da fila e não na cabeça, porque sabe que a população está crescendo e os evangélicos estão crescendo dentro dessa população? Crescemos 6%. Eles sabem que podemos dominar esta nação e administrar essa riqueza que Deus nos deu. Eles sabem que nós não queremos comungar com o governo do anticristo. O anticristo conhece o Senhor Jesus Cristo. O anticristo conhece a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele sabe que a igreja jamais comungará com os atos e os planejamentos dele. Não. A nossa nação Brasil está projetada por Deus para ser uma potência mundial. Para neste século agora, nesses 30 anos, onde os próprios cientistas dizem que a maior crise será a crise da água. O país que tiver água é o país que vai dominar o mundo. E o anticristo quer ter o Brasil como a sua base, porque aqui a alimentação está irradiada por raios solares. Aqui, todo tipo de alimentação é melhor do que a alimentação da Europa. E na Europa, eles já cobriram toda a terra deles de asfalto. Não adianta querer plantar porque não dá. E eles dizem, mas não precisa. Se nós temos um território como o Brasil, plantamos lá e tomamos deles tudo que tem, endividamos a nação dele, corrompemos os políticos deles e cobramos deles os juros mais altos do mundo e eles têm que nos dar tudo de graça, preço de banana. É isso que você quer para a sua nação? Você vai comungar com o ato do anticristo? Você vai aceitá-lo? A Bíblia diz, resistir o diabo na fé e ele vai fugir. Nós temos Deus conosco. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não podemos nos dobrar a isso. Sabe o que é o direito de patente para as multinacionais? Hoje eles têm o transgênico. Eu não explico o que é o transgênico. O que é o transgênico, por exemplo, da soja? Você diz assim, o transgênico, se você plantar, dá 3 vezes mais do que a soja natural. E você olha assim, espera aí. Por que eu vou plantar uma soja natural se eu posso plantar o transgênico que dá 3 vezes mais? E você compra a semente do transgênico e planta. E ela dá 3 vezes mais do que a outra. Então você fica entusiasmado em comprar a semente e plantar. Só que eles não dizem que você fica escravo da multinacional que tem a patente da soja transgênica. Cada vez que você plantar, você tem que voltar e comprar a semente deles. Que a semente que você colhe se plantar apodrece e não dá. E se você se revolta contra essa multinacional e diz, não quero mais, eu vou plantar a minha própria soja, você tem que deixar a sua terra descansar 7 anos, porque tudo que você plantar ali não vai dar. Esse é o projeto internacional. Eles querem dominar a água porque estão modificando a água do planeta. Há multinacionais que dominam já a água de outras partes do planeta. Um gado, do nascimento até o abate, são 15 mil litros d'água. 1 quilo de uva, 1.500 litros d'água. Então o que eles querem é a nossa água. Plantamos aqui com a semente transgênica e mandamos para eles. Mas e o gado? E o frango? Como é que eles dominam? Eles dominam o seguinte, eles têm a patente da vacina. Então todo o país é obrigado a comprar a vacina da multinacional. E quando não compra, aparece o vírus da febre aftosa, num canto qualquer do país. E espalha nos países hegemônicos, seja Japão, Europa e América do Norte, que não compre nada, nenhuma carne daquele país, porque está com a febre aftosa. Aí o governo daquele país fica desesperado, mas isso está lá no canto, mas não pode comprar. É o carimbo do anticristo, 666. Ou você compra a vacina da multinacional, ou eles não tiram o carimbo. Aí você é obrigado a comprar a vacina deles, pelo preço que eles bem querem. Ou então aparece o vírus, a doença bacteriológica feita no laboratório. Você que tem a minha idade, ou um pouco menos, há tempos atrás você ouvia falar de frangos que morriam? Não. Mas só foi o mundo todo desenvolver a questão de criação de frangos
para eles desenvolverem a vacina. E se um país não compra a vacina contra a gripe chamada aviária, o vírus aparece e mata toda a criação e espalha para o mundo todo que aquele país está com vírus. E aí então você tem que se render a eles, ir lá e comprar, e assim sucessivamente. Eles dominam então toda a pecuária, todo tipo de carne, eles dominam todo tipo de semente e eles querem dominar a água. É o sistema do anticristo. Mas como é que ele pode dominar uma nação? Corrompendo os políticos. Porque um país como o Brasil, que as leis são feitas no Congresso Nacional, nós não temos uma ditadura, eles copiam uma ditadura do comunismo e põem aqui dentro, num país democrático. Mas como? Mudando as leis do país, como eles querem, com cláusula de barreira e voto de lista. Nós não podemos aceitar. E como a igreja cresce, eles fazem leis contra a igreja. Eles querem empurrar a todo custo o homossexualismo dentro da igreja. E fazem leis para proibir os pregadores de pregar contra este pecado, que é a abominação contra Deus. Eles não querem que nenhum político faça uma lei sequer de ajuda. Eu fiz um projeto de lei para que todos aqueles que quisessem deixar o homossexualismo e retornar a hétero, o Estado criasse um programa de ajuda psicológica para eles. A imprensa desse Brasil todo me arrebentou batendo em mim, dizendo que eu sou um inimigo dos gays e que eu sou um perseguidor, quando a única coisa que eu disse é os que quiserem deixar devem ter ajuda do Estado, ajuda psicológica. Eles interferiram no Conselho Federal de Psicologia no Brasil e punem a qualquer psicólogo que quiser ajudar alguém que queira deixar o homossexualismo. Então eles têm que ir ao suicídio, ir para as drogas, ficarem loucos, quando não querem conviver mais com aquilo e querem dizer que as pessoas nascem homossexual. Ninguém nasce homossexual. Homossexualismo é uma orientação construída. Se a pessoa é estuprada na infância, se quando está no ventre da mãe, a mãe começa a dar ordem feminina para um feto masculino, pode influenciar. Mas isso tudo tem retorno, porque Deus não criou ninguém homossexual. Mas eles não querem que político nenhum faça nenhuma lei assim. Querem aprovar agora a lei do aborto. Ora, decretar a morte a alguém que não tem capacidade de resistir, que não pediu para vir ao mundo, mas que está simplesmente dentro da barriga de uma mãe, e que não tem nenhum poder de resistência. Eles querem decretar a morte da pessoa sem que a pessoa escolha o direito da vida. E eles usam os políticos para isso. Quando foi agora para fazer a lei que pode tirar da medula, pode tirar de inúmeros lugares do corpo a célula-tronco, eles fizeram uma lei dizendo que pode se matar a criança antes dela entrar no útero, porque a fecundação acontece nas trompas. Quando a mulher mantém relação sexual com o homem, o espermatozoide vai e ela solta o óvulo do ovário. Quando eles se encontram, fecundam-se. E Davi disse: quando eu ainda estava informe dentro da minha mãe, tu me conhecias. Dali, ela leva 7 dias para entrar no útero. Eles aprovaram uma lei que pode matar aqui. São criminosos. É justamente o anticristo que está aí por detrás, querendo dominar a nossa nação, dominando os políticos e fazendo leis contra Deus. Nós temos que resistir. Nós que temos Deus do nosso lado, não podemos aceitar essas leis perversas. Agora querem fazer a lei do casamento de homem com homem, mulher com mulher. O casamento é algo sagrado, é algo para procriar. Como pode as paixões humanas ultrapassar a criação de Deus? E políticos, movidos pelo anticristo, estão fazendo essas leis. Mas acontece uma coisa: esse país, há tempos atrás, era dominado pelo Saci-Pererê, pela Cuca, pelo Boitatá, os demônios do medo e do susto que assustavam as pessoas e botavam medo. Quando a igreja apareceu, começou a pregar, eles começaram a fugir para os sítios e depois foram para as fazendas
E nós conseguimos ir crescendo, ir para os sítios e para as fazendas e fomos expulsando eles. Mas eles, o demônio do medo, se alojou nos palácios desta nação. Eles estão alojados nos palácios. É lá que nós temos que chegar agora. Porque assim como expulsamos eles das ruas, dos sítios e das fazendas, que não se ouve mais falar, estão só nos livros de história em quadrinhos. Não se ouve mais falar de Saci Pererê, de Cuca e de Boitatá. Agora chegou a hora de nós, os servos de Deus, irmos para o palácio e expulsar de lá esses demônios. Quando a luz chega, as trevas desaparecem. Nós chegamos em Brasília, no período passado, 3 senadores foram expulsos, o mais rico de Brasília e os 2 mais poderosos, o presidente do Senado e o ex-presidente do Senado. Mas eles conseguiram voltar, nós aumentamos o número dos deputados federais. E o que aconteceu em Brasília? Coisa que nunca se viu. Políticos poderosos, como o líder da base aliada do governo, como o líder máximo do governo e ministro da Casa Civil, caírem diante dos olhos de toda a nação. O presidente da Câmara dos Deputados ter que renunciar. CPIs expulsando e caçando deputados, coisas que não se via. Sabe por que isso? Porque a luz chegou lá no Planalto. A podridão está espirrando. Nós temos que nos esforçar, povo de Deus, e acordar, e nessa próxima eleição, elegermos o maior número de deputados estaduais e federais para mudar a história dessa nação e dizer ao anticristo que nós não vamos comungar, que o Brasil não vai se dobrar. Se a América está se dobrando, se a Europa já se dobrou, o Brasil não vai se dobrar. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos implantar aqui uma resistência como ele ainda não viu. E aqui será o celeiro de alimentação do mundo. A nossa água, a nossa riqueza não será dado para ele de graça. Nós vamos administrar esta nação e nós vamos fazer esta nação ser rica e nós vamos mandar evangelistas para o mundo todo dizendo que é uma época de resistência até que o Senhor Jesus Cristo nos arrebate. Nós vamos resistir tudo que podemos resistir. Não vamos entregar a nossa nação. Mas ergues na justiça glória forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, amados. Sou o deputado federal Eduardo Cunha e, se for da vontade de Deus, quero continuar na Câmara dos Deputados para essa luta que o nosso pastor Edno Fonseca vem falando para vocês. Nesse mandato, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante comissão da Casa, onde tive a oportunidade de relatar e enterrar o projeto que buscava legalizar o aborto. Ajudei também a derrotar o projeto que queria permitir a legalização da prostituição no país. E, além disso, ajudei a impedir a legalização da união civil de pessoas do mesmo sexo. Fui o relator da Lei Geral das Religiões, que dá a todas as religiões os mesmos direitos do acordo feito com o Vaticano de benefícios à Igreja Católica. Combati e vou continuar combatendo o PDHI3, o Programa de Direitos Humanos, que quer destruir o conceito de família. Fui autor de vários projetos de lei, dentre eles o que transforma a pedofilia em crime e torna hediondo se praticado por sacerdotes. Fui autor também do projeto da heterofobia, que pune a discriminação aos heterossexuais. Eu quero ter o direito de ser normal. Para que eu possa continuar com essa luta junto do Edno Fonseca, preciso do seu voto. Para deputado federal, Eduardo Cunha, 1530. Eduardo Cunha, 1530. Não podemos esquecer também da importância de elegermos um senador comprometido com o povo de Deus e que nos ajude nesse trabalho no Senado Federal. O nosso nome é Jorge Pisciani, senador 155.
Lembrando, meus amados, deputado federal Eduardo Cunha, 1530. Eduardo Cunha, 1530. Senador Jorge Pisciani, 155. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Atenção! Você que acabou de assistir o pastor e deputado estadual Edno Fonseca, saiba que todas as leis podem ser mudadas. Orem, mas também trabalhem. Se não lutarmos para mudar o quadro atual da nossa nação, as nossas riquezas serão levadas para os países comprometidos com o anticristo. O nosso povo e as nossas famílias sofrerão muito mais. Junte-se a nós. Vamos reeleger o pastor e deputado Edno Fonseca, um homem habilitado para continuar sendo a nossa voz. O pastor Edno Fonseca é candidato a deputado estadual com o número 22123. Guarde e divulgue esse número. 22123. Estamos em contagem progressiva, rumo à nossa terceira grande vitória. 22123 é o número do deputado estadual Edno Fonseca. O deputado Edno Fonseca tem um grande parceiro em Brasília, que pensa como ele e luta com ele em favor da família, da fé e da nação. É o deputado federal Eduardo Cunha. Vamos também reeleger Eduardo Cunha a deputado federal, número 1530. Lembre-se, Eduardo Cunha, deputado federal, número 1530. Em 3 de outubro, vamos fazer a nossa resistência e dizer não aos projetos de leis perversos que o anticristo tem preparado contra a nossa família, a nossa fé e a nossa nação, votando em Edno Fonseca para deputado estadual, número 22123, e Eduardo Cunha para deputado federal, número 1530. Até a vitória em 3 de outubro. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Abrace você também esta causa a favor do Brasil. Seja um formador de opinião, um multiplicador. Solicite agora o material do deputado e pastor Edno Fonseca pelo telefone 0 operadora 21 989 22 123. 0 operadora 21 989 22 123. Ou através do e-mail ednofonseca@globo.com. Conheça mais a respeito do trabalho do deputado e pastor Edno Fonseca. Visite o seu site www.ednofonseca.com.br e também o seu blog ednofonseca.blogspot.com. Entre em contato direto com o deputado e pastor Edno Fonseca através do seu Twitter www.twitter.com/EdnoFonseca e também pelo Facebook e Orkut, colocando Edno Fonseca. Passe adiante esta visão. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação,